Eu sempre gosto de trazer um pouco da história, né? Eu acho que todo mundo vem de algum lugar, de uma caminhada, fisioterapia não é diferente, e às vezes tem uns solavancos assim, que faz com que as coisas avancem muito, né? Então, na robótica não é muito diferente. Quando surge a eletricidade, surgem os chips, surge a tecnologia, que começam a surgir os equipamentos robóticos ou as ideias de equipamentos robóticos. Isso lá em 1910 já se pensava em usar motores elétricos, né, que estavam surgindo para auxiliar na caminhada de pessoas que não conseguiam caminhar ou tinham doenças cardíacas. Em 1930 começaram a surgir aparelhos para reabilitação ortopédica. Em 70 já começaram a surgir os exoesqueletos para aplicação terapêuticas e militares, que a gente não escuta muito, mas tem pra caramba aplicação militar, né? Equipamentos com interface entre usuário e desempenho, então começam a surgir muitas tecnologias, principalmente com o avanço, né, dos chips, e aí surgem as indústrias e começam a fabricar equipamentos e vender, e ganhar dinheiro e mostrar resultados, e aí surgem equipamentos das mais diversas formas, desde segmento para mão, para braço, para membro superior, membro inferior, para o corpo inteiro, para deambulação, para suporte. Então essa é a caminhada aí da evolução. Isso tudo aconteceu graças a uma união, né, de vários segmentos de ciência, por exemplo, da engenharia, da matemática, do design, da computação, do que existia de mais avançado em cada uma dessas áreas, se relacionando com a biologia, com a fisiologia, com a biomecânica, com o controle motor. Então, vocês vejam que é um casamento, né, uma união aí de ciências para desenvolver interfaces e produtos e equipamentos que pudessem auxiliar, principalmente no tratamento, na cura e na reabilitação das pessoas. Então, os robôs surgem a partir dessa união de muitas áreas de conhecimento na busca de soluções comuns para a melhora da qualidade de vida das pessoas. E esse é um processo que está em andamento, né? Interface cérebro-máquina, máquina-equipamento é algo que realmente está avançando muito. E para nossa felicidade, eu sempre gosto de contar isso, aqui no Brasil estão surgindo inúmeras iniciativas nesse sentido. Eu, cada semana, entro em contato com uma startup nova, viu, Williams, mostrando equipamentos. Esses dias entrei com uma do Nordeste, Neurobots, lá, que os caras fizeram um eletroencéfalo que controla o membro superior. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Embramed, que fez Mobtronics. Agora, lá em São Paulo, a Visuri, que fez suporte neuromuscular avançado. Então, realmente, a gente está caminhando muito rápido nesse sentido. E o Brasil está, juntamente com a fisioterapia e com a reabilitação, ocupando espaços legais. Na área de realidade virtual, realidade imersiva, games, tá borbulhando tudo isso. Então, realmente é um momento muito legal, muito interessante. Bom, a gente pode olhar a robótica sob diversas perspectivas. A gente pode olhar na perspectiva do paciente, e aí eu vou falar de experiência do paciente. Podemos olhar a robótica na perspectiva do fisioterapeuta ou do profissional de saúde, onde ele busca, então, sempre melhores resultados, desfechos clínicos, ganho de tempo de tratamento, tempo de cuidado e também de resultados econômicos. Ou ainda na ótica da perspectiva do gestor, do diretor, das operadoras de saúde, né, o quanto que isso agrega de valor, de resultado econômico e financeiro. Então, veja que olhar a robótica é sobre diferentes perspectivas. Podemos pensar também na academia, né, nas empresas, como eu estava falando anteriormente. Então, existem muitas formas de olhar isso. Claro que quem está nos escutando aqui, muito provavelmente são fisioterapeutas, acadêmicos de fisioterapia, e que tem, então, uma perspectiva de que aonde eu vou usar, como eu vou usar, o que isso traz de benefícios ou não, e os custos e vantagens envolvidos. Então, vou tentar falar um pouco de tudo isso, apesar do tempo. Então, para começar, eu gostaria de mostrar um videozinho que saiu numa reportagem de uma emissora de televisão importante, né? Aparece ali o símbolo no canto direito. Um novo equipamento de reabilitação robótica pode reduzir em até 30% o tempo de recuperação de pacientes com dificuldades motoras nas pernas. A Santa Casa de Porto Alegre é o primeiro hospital da América Latina a usar essa tecnologia. O José fez um transplante de pulmão no mês passado e foi um dos primeiros pacientes a usar o novo equipamento.
Antes da cirurgia, ele tinha dificuldade para respirar, o que o impedia de se exercitar. Por isso, a sua musculatura ficou enfraquecida. Agora, com um pulmão novo, ele precisa fortalecer os músculos. A reabilitação robótica ela foi desenvolvida exatamente para facilitar e acelerar o processo de recuperação. Então, a ideia é que ele possa, o quanto antes, desenvolver as suas capacidades físicas para ativamente começar a recuperação. A primeira vantagem do equipamento é deixar o paciente em pé, algo difícil de ser feito no início da reabilitação. Depois, o aparelho simula os passos de uma caminhada, fazendo com que o corpo todo volte a ser estimulado. Eu estou aqui ao lado do paciente para mostrar um mecanismo interessante do aparelho, que são esses eletrodos, que dão pequenos estímulos elétricos que simulam a contração muscular que o paciente teria se estivesse caminhando normalmente. José, está muito forte esse choque ou não? Não, ele está intenso, mas ele está dentro de uma carga suportável. Estou somente confortável. Qualquer paciente com dificuldade para caminhar pode se beneficiar, como nos casos de AVC, por exemplo. O uso da tecnologia pode diminuir até 30% do tempo de internação. A maca robotizada foi adquirida pela Santa Casa de Porto Alegre por R$400 mil e está disponível pelo SUS. É o primeiro equipamento desse tipo na América Latina. Está fazendo mais esforço agora para caminhar, o senhor ou a máquina? Acho que nós estamos trabalhando juntos. Fisicamente eu não conseguiria fazer sozinho, né? Então, com a ajuda da fisioterapia robótica, eu consigo ter essa sensação e eu consigo ter esse resultado, com certeza, de recuperação mais rápida da tonificação dos músculos. Então, Evans, essa reportagem ela mostra um equipamento, que é o Erigo, que é uma prancha ortostática com um sistema robótico de monitoramento de movimentos e também com a associação de estimulação elétrica de membros inferiores. Tudo isso sincronizado. Então, a grande vantagem dessa tecnologia é a sincronização e também a mensuração, né, de força, de cadência, de velocidade, de resposta neuromuscular desse paciente. E aqui eu já vou pincelando, né, algumas vantagens da robótica, que está exatamente nessa precisão de dados, de informações e, consequentemente, na possibilidade de um tratamento mais direcionado, mais individualizado e com melhores respostas. Ainda dentro dessa perspectiva, vejam que numa outra, num outro conglomerado aí de mídia, né, aí concorrente, que é a RBS da Globo, nós fomos capa do principal jornal aqui de Porto Alegre, que é a Zero Hora, mostrando também isso. E por que eu estou evidenciando essas questões, né? Porque na minha introdução, eu falei que eu ia falar de robótica, mas eu não ia falar só de robótica, né? Eu ia falar de outras questões que envolvem a robótica. E uma delas é isso, né? O quanto que um serviço, o quanto que um hospital ganha de visibilidade na sociedade, perante as pessoas, perante aos colegas, a profissão, e o quanto que isso significa de valor, né? O quanto que isso agrega de valor nesse processo todo. Então, a gente tem que falar sobre essas questões, porque muitas pessoas me perguntam, tá, Rodrigo, mas não é muito caro, R$400 mil? Eu acho que sim, para mim seria muito caro, mas talvez para um grande hospital não seja. Olha o benefício que isso traz para o paciente em termos de marketing, de valorização, de colocar a fisioterapia num outro patamar de referência e de excelência. Então, esses aspectos precisam ser mencionados quando a gente fala de robótica. Bom, então, a vantagem do uso da robótica ela pode estar especialmente na dosagem, né, da reabilitação, quando a gente consegue entregar mais de acordo com a capacidade que o paciente tem. E sempre no limite daquilo que é o fisiológico, né, para o paciente, não ultrapassando, obviamente, não causando dano, mas otimizar o tratamento. Então, esse é um aspecto importante, né? E, ao mesmo tempo, um outro ponto importante que eu quero falar para vocês se refere a um aspecto muito valorizado hoje, que é a experiência dos nossos pacientes.